Boa tarde novamente a todos, a todas. Queria cumprimentar a nossa mesa toda com esse monte de convidados maravilhosos elencados pela deputada Bela e pelo deputado Betão. E eu queria começar a minha fala e as minhas considerações, gente, parabenizando a deputada Bela Gonçalves, que solicitou e que foi até o deputado Betão para que essa audiência foi organizada. Deputada Bela, que puxa lutas importantes aqui na casa, que faz pautas e discussões fundamentais para que o processo legislativo não seja um atropelo do interesse popular. Porque, com frequência, o que a gente vê, e no fim do ano isso é mais frequente ainda, infelizmente, a Casa Legislativa serve para interferir, alterar e atropelar os nossos interesses. Os interesses da classe trabalhadora, os interesses das mulheres, os interesses do povo preto, os interesses de todos aqueles que, inclusive, sustentam isso aqui e deveriam assistir esse lugar trabalhando em prol dos nossos interesses. Há parlamentares e parlamentares, e eu queria dizer de público que a solicitante dessa audiência está no grupo que está sempre colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Então, eu queria te agradecer, Bela, por fazer esse esforço de pautar, de trazer o RIC, que é seu correligionário, e de fazer com que essa caixa de ressonância que a Assembleia, como muito bem trouxe o Betão, seja um espaço para repercutir a importância da luta pelo fim da escala 6x1. E aí eu tenho algumas coisas muito importantes para dizer aqui, gente. A primeira coisa é que a gente precisa dizer que essa pauta é uma pauta que precisa ser capitaneada pela política. E é muito importante que o RIC, por exemplo, tenha sido eleito vereador e que a proposta tenha sido abraçada pela deputada federal maravilhosa, diga-se a propósito, Érica Hilton. Porque a política precisa trazer essa pauta para debaixo da sua asa. Por um motivo muito simples. Não é para que a gente tenha curtida na internet ou para que a gente apareça com o assunto, não. É porque as relações de trabalho são assimétricas. E se elas são assimétricas, a política existe para corrigir essa assimetria. E para fazer com que, quando um lado da corda tem mais força para puxar, o outro receba um reforço. O reforço dos parlamentares que são eleitos pela população para fazer as pautas que importam. Então, se todas as relações de trabalho têm uma simetria colocada na origem, e eu sou professora da rede privada, e sei muito bem, fui professora durante a pandemia, e sei muito bem, e vivi na minha pele, os professores na pandemia se identificaram? Vivi na minha pele a assimetria das relações de trabalho. Se todos nós sabemos e reconhecemos isso com muita clareza, a gente precisa da política para equilibrar esse jogo, para colocar a conversa em panos minimamente aceitáveis e limpos sobre a mesa. O segundo aspecto importante é que essa pauta foi um presente para o campo progressista. A gente precisa agradecer de público ao RIC por ter conseguido colocar em 3 palavras tão simples aquilo que o Betão trouxe no retrospecto que ele fez para a gente, de uma pauta que é antiga, que é da redução da jornada de trabalho. Mas, convenhamos, vida além do trabalho fala dentro do nosso coração, toca dentro da nossa alma. Eu estou mentindo ou eu estou falando a verdade? Todo mundo entende. Quem está vendendo bolo de pote no ponto de ônibus e a gerente do banco conseguem entender quando a gente fala que o movimento se chama Vida Além do Trabalho. E aí, gente, sendo um presente para o campo progressista, que tem tido muita dificuldade, as eleições municipais trouxeram isso com muita clareza, e não nos enganemos, ganhamos as de 2022 porque era o Lula. Mas sendo um presente para o campo progressista, como essa pauta, ela é uma pauta que consegue nos mobilizar e nos aproximar, inclusive, de nomes de centro, que são importantes para acrescentar caldo, para acrescentar força e para mostrar que isso não está sobre a bandeira de alguém específico que ambiciona um cargo. Até porque o RIC já até ganhou a eleição e a Érica já é brilhante deputada há 2 anos. Essa é uma pauta de interesse de todos nós. E sendo uma pauta de interesse de todos nós, a gente precisa fazer esse processo de falar dela como o Suplicy fala da renda básica universal. Todo mundo já deve ter ouvido algum caso sobre o Suplicy apresentando a renda básica universal para Deus e o mundo. Até visitando o presidente no hospital, lá estava o Suplicy falando da renda básica universal. Que a gente tem essa postura, que é uma postura de divulgação, de discussão, seja na Assembleia ou no churrasco da nossa família. Que a gente fale sobre esse assunto, seja no grupo do nosso bairro ou quando a gente está arrumando unha, para contar para a nossa amiga, para a nossa companheira que está ali embelezando a gente, como essa pauta é importante e como essa pauta é fundamental para a nossa luta. E é preciso que os setores progressistas não tenham medo de se posicionar.
me causou muito estranhamento e muita preocupação quando o ministro do Trabalho disse que a gente deveria fazer a diminuição da jornada de trabalho através de convenções coletivas. Gente, esse é o argumento em que está pautada a reforma trabalhista do golpista do Michel Temer. Isso precisa ser dito. Não tem como a gente colocar no colo do povo trabalhador essa responsabilidade, retomando o que foi dito sobre a simetria das relações de trabalho. Ainda bem, todo mundo já falou alguma frase com algumas palavras fora do lugar. E eu tenho certeza que foi isso que o ministro fez. Porque em pouco tempo ele corrigiu o discurso e falou sobre a crueldade da pauta e sobre o interesse que ele tinha como ministro de vê-la avançando no Congresso e de vê-la aprovada e promulgada pelo Senado. Então foi motivo de alegria isso. Mas é importante que a gente perceba que, enquanto campo progressista, a gente não pode pensar que a gente não deve solicitar nada ao governo. Porque se a gente solicitar ao governo, a gente vai dar trabalho para o governo, a gente vai colocar o governo em dificuldade. Nós somos a linha mestra que não deixa o presidente Lula, seus ministérios e seu governo se afastar do povo pobre, trabalhador, de luta, que está espalhado por esse país, tão cheio de diferenças e que acredita profundamente nele e, por isso, colocou lá ele novamente para o seu terceiro mandato, porque ele era o único capaz de reconstruir esse país. Então, quando a gente se organiza, se mobiliza e cobra à esquerda, o que a gente está fazendo é dar justificativa para o presidente Lula virar para o centrão e para a extrema-direita e falar assim, fala não, companheiro. Mas não é falar não para mim, não. É falar não para esse povo todo aí. É falar não para essa multidão que se manifesta. É falar não para essa multidão que assina abaixo-assinado. É falar não para essa multidão que faz volume na rede. Então, gente, nas redes e nas ruas. Então, o meu pedido hoje é para que a gente lembre que a gente elegeu esse governo porque tem pautas que esse governo pode fazer. E para fechar, Betão, porque eu ouvi com muita atenção sua orientação sobre ser curta, eu li recentemente um livro que eu queria indicar a todos e a todas, porque foi um livro maravilhoso. Quem me segue no Instagram viu que eu postei. O livro se chama Políticas do Encanto, e o escritor se chama Paolo Demuru. Nesse livro, o Paolo fala, e é um livro fininho, da grossura do meu dedo, ele fala sobre como o campo progressista precisa voltar a ser capaz de fazer a gente sonhar. Sonhar com um novo mundo, sonhar com novas possibilidades, sonhar com um futuro diferente do que o que a gente está desenhando hoje para o amanhã. Se esse papel não for nosso, ele não será de mais ninguém. E a gente pode esticar a corda muito, e talvez a gente não vai conseguir chegar até onde a gente esticou o elástico. É óbvio que não. Política é sobre negociar. Eu cedo aqui, você cede lá, a gente chega no meio do caminho que interessa minimamente a nós dois. Só que o ponto é, se a gente não esticar a corda nem um pouquinho, a gente vai estar sempre perdendo espaço naquilo que nos interessa. E eu acho que se tem uma pauta que vale muito a pena esticar a corda, é a pauta da dignidade do povo trabalhador desse nosso país. Então, que a gente não perca a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar novos futuros, de discutir, de negociar também, porque isso faz parte, e de construí-lo todo dia. Eu não vou ficar até o final da nossa audiência, porque eu sou do interior. E lá no interior, o Betão também é, a gente tem que pautar esse assunto talvez mais ainda. Em Divinópolis, por exemplo, onde um senador da extrema-direita se posicionou, inclusive de forma muito emocionada e bonita, a favor do fim da escala 6x1, os trabalhadores da EMOP, que é a empresa municipal que faz a zeladoria urbana, trabalham na escala 6x1. E o prefeito é irmão dele, então já podia ter resolvido, já que ele é a favor. A gente, inclusive, está nessa luta e esperando a minha vereadora eleita tomar posse para que ela faça essa discussão nos microfones da Câmara. Mas lá no interior a gente precisa pautar tudo isso. Porque se as relações de trabalho são desiguais na cidade grande, onde os líderes sindicais eventualmente estão mais perto, no interior, onde a exploração fica mais naturalizada e parece uma sorte ter tido uma oportunidade de ter um serviço e alguém está te pagando para vender sua força de trabalho, a gente precisa fazer isso ainda mais. Eu tenho certeza que vai ser uma audiência maravilhosa. E eu espero que vocês mostrem para o Rick a força que os mineiros e as mineiras têm pronta para entregar como um braço nessa luta que ele e a Érica Hilton fizeram a gentileza de levantar por todos nós. Obrigada pelo convite, parabéns, Bela Gonçalves, e parabéns, Betão.